Porque olha só que engraçado, tem muita gente que ele é acomodado, ele sabe que está na zona de conforto, mas ele não tem conforto nenhum. E provavelmente essa pessoa nunca vai chegar a ter o conforto. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Fale com Sobral no digital. E hoje, o que eu vou fazer? Eu vou responder perguntas que vocês me mandaram. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, você é louco. Não acredito que você não segue ainda. @Fale com Sobral. E lá eu abri uma caixinha de perguntas e falei: manda as perguntas brabas aí de vocês sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre marketing digital. E as pessoas mandaram algumas perguntas, né? E eu separei algumas aqui para eu responder. E eu espero que essas perguntas e respostas acabem te ajudando. Então, quem sabe futuramente eu devo fazer um outro episódio falando disso. Então, me siga lá no Instagram, @Fale com Sobral. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho, né? Eu trabalho com digital já desde 2019, tem 4 anos. No primeiro ano eu brinco que eu aprendi, no segundo ano foi 2020. De 2020 para cá eu faturo mais de 1 milhão ano com digital, né? Também tenho e-commerce e tudo. Eu tô falando isso porque assim, tem muita gente por aí, né, que é professor do que nunca construiu, né? Então as coisas que eu vou falar aqui são coisas que eu vivencio no dia a dia, são decisões que eu tomo, né? E a primeira pergunta que me fizeram foi: como é que eu começo com pouco dinheiro? E eu falo o seguinte, assim, para você começar, a não ser que você vá criar um grande negócio, uma grande empresa, você não precisa de muito dinheiro. O que você precisa é de ter uma ideia e colocar essa ideia em prática. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo da padaria. Você quer abrir uma padaria e para você abrir uma padaria você precisaria de 300 mil reais. Cara, a maioria dos brasileiros, talvez se ele continuar fazendo o que vem fazendo, vamos supor que a pessoa ganha um salário mínimo, ela demoraria 300 meses para poder juntar 300 mil reais se não gastasse nada. 300 meses são quantos anos? São 20 anos, 22 anos, sei lá, mais de 20 anos. Então, mas onde que ela pode começar? Ela pode começar comprando ali alguns pães, ela pode ir agregando, daqui a um pouco ela vende um cesto por dia, ela sai distribuindo nas casas. Então, ela pode começar a vender uns pães artesanais, ela pode participar de feiras colaborativas. Bota uma coisa na sua cabeça: toda vez que você pensar em começar, a sua mente vai achar que você não está pronto. E ela vai arrumar uma boa desculpa. E olha, a nossa mente é muito boa de arrumar desculpa. Eu não sei a de vocês, a minha, ela é perfeita, né? Então, para eu começar com pouco dinheiro, cara, comece pequeno, mas pense grande. Por exemplo, se você consegue daqui um pouco vender 100 reais de pães por dia, igual o meu exemplo do pão, são 3 mil reais no mês que você faz. Já vai ficar mais fácil de daqui um pouco você alugar um local, né? Talvez você não vai conseguir fazer isso vale a pena você não se meter, por exemplo, num bairro que já é caro o aluguel, né? Mas um bairro de periferia, um bairro que está começando agora, entendeu? Então eu vejo que as coisas são muito mais a vontade de querer começar e dar os primeiros passos, colocar algo em prática, do que esse desejo de... Esse tempo atrás eu conheci um cara que ele vende pão na rua e ele falou que tem 30 anos que está juntando dinheiro para montar a primeira padaria dele. Então assim, falei, meu Deus do céu, 30 anos eu já teria acho que umas 20 padarias, né? Então, se não investir nisso aqui também, não adianta nada. A segunda pergunta é: vale a pena fazer um MEI? Quando eu devo fazer? Vale a pena ter um CNPJ? Uma coisa que eu sempre vou responder depende. Porque tem que entender caso a caso. Para quem faz sentido um MEI? Você tem uma série de facilidades, você passa a ter facilidade, você emite nota. Mas quando faz sentido? Você é uma pessoa que é empreendedora, você é dona do seu nariz. Então, pelo menos você pagando ali 60 reais por mês do MEI, você vai poder ter o seu CNPJ. Tem lugares que quando você vai comprar com o CNPJ te dão desconto. Você consegue comprar como atacado. Você pode emitir nota. Então vamos supor que você vai vender no atacado o seu produto para alguém.
essa pessoa provavelmente vai te pedir nota. Você pode emitir nota, porque tudo está dentro daquilo dali. Se você precisa de um afastamento por doença, depois de um certo tempo de carência, você tem pelo INSS. Se você for mulher e você engravida, por exemplo, você tem uma licença maternidade. Então, se você não atua no mercado de trabalho, não é empregado, e você empreende, eu acho que deveria sim ter. Você como MEI, Marcelo, e vale a pena eu, por exemplo, ir lá para um Simples Nacional, abrir uma Eireli, né, alguma coisa assim, microempresa? Eu sou da seguinte ideia. Primeiro você arruma um problema, depois você arruma a solução. O MEI você vai abrir com muita facilidade. Para você ter Simples Nacional, você precisa, como MEI, você pode faturar até 8, 10 mil reais, se eu não me engano, por mês. Então, deixa primeiro o seu negócio tomar corpo, deixa ele tomar resultado, depois você vai para esse... Eu mesmo aconteceu isso, eu tinha um MEI, e aí eu comecei a faturar alto, aí eu arrumei um contador para resolver essa questão para mim, mas eu tinha dinheiro para resolver. Então, quando você tem um Simples Nacional, geralmente, tem gente que se enrola com o MEI e imagina você tendo uma empresa aberta. Então, outra coisa legal também, às vezes, você pode ter uma conta só para a sua empresa. Então, você vai pagar o cartão de crédito, por exemplo, que alguém, você vai passar o cartão. Você consegue jogar tudo nessa conta. Então, você começa a fazer também uma divisão do seu dinheiro, que é importante. Misturar CPF com CNPJ tá ruim. Você vai se lascar se você fizer isso. Tá? Agora, tem que ser o MEI para isso acontecer? Não, você pode fazer isso numa planilha, você pode fazer isso no envelope. O mais importante, gente, é a mentalidade de crescimento. Eu já falei isso, vou falar o resto da vida. Não importa se você tem CNPJ, se não tem, começa de onde você está. Aí, aos poucos, você vai arrumando esses problemas e vai fazendo aos poucos. Eu vejo gente muito preocupada em abrir uma empresa, aí ela fica muito preocupada em fazer uma marca, aí fica preocupada em fazer os materiais relacionados à marca, a etiqueta, a bolsa, e a pessoa nunca vendeu nada. Eu prefiro vender, eu entrego na sacola de pão, se for o caso, depois eu vou melhorando o processo. Entendeu? Isso vai trocando o carro, a roda do carro com ele em movimento. Tá? Outra pergunta que me mandaram é como vencer a procrastinação. E eu vou falar assim, como é que você vence a procrastinação quando você é pequeno, você está começando agora, e quando você já é grande? Porque olha só que engraçado, tem muita gente que ele é acomodado, ele sabe que está na zona de conforto, mas ele não tem conforto nenhum. E provavelmente essa pessoa nunca vai chegar a ter o conforto. Essa é a verdade. Porque o que a gente quer está fora da zona de conforto. Está fora do padrão de trabalhar pouco, de não fazer quase nada e ter muito resultado. Isso é praticamente, eu pelo menos desconheço isso, trabalhar pouco e ter muito resultado, tá? Tem gente que trabalha muito também e não tem resultado, aí não trabalha de forma eficiente e inteligente. Não adianta também. Como que você vence a procrastinação? Você tem que entender que a procrastinação é uma semente que todos nós temos. Eu tenho, você tem. E a procrastinação, geralmente, ela está ligada ao medo. Medo de dar certo, medo de dar errado. Então, uma coisa que eu faço por exemplo, se eu for ver a quantidade de coisas que eu quero implementar, eu piro. Não me dá vontade de fazer nada. Eu desanimo, eu já canso, sabe? Então, o que eu faço? Eu transformo aquilo em tarefas. É como se, quando eu pego, por exemplo, vou brincar aqui, imagina que você tem que comer um boi. Comer um boi, Olivier, dá trabalho, né? Como é que come um boi? Mas se a gente fatiar em bife, fica mais fácil, não fica? Fica assim. Pois é, o nosso francês preferido aqui, ó. Então é a mesma coisa. Quando eu coloco pequenas tarefas e eu vou ticando, isso vai me dando uma sensação gostosa de que eu estou caminhando. Agora, por exemplo, imagina a pessoa que só fica pensando assim, ó, eu tenho que andar 1000 quilômetros, eu tenho que andar 1000 quilômetros, eu tenho que andar 1000 quilômetros, e daqui um pouco continua só os 1000, e não é 999, não é 950, não é 900. Quem não andou, continua com o problema do início. Agora se a pessoa falar assim, deixa eu caminhar 10 metros, agora mais 50 metros, ela começa a ver que está faltando menos.
E quando a gente começa a sentir que já fez algo, isso é muito poderoso na gente, tá? Então, a procrastinação de quem já é grande, geralmente está ligada a propósito. Porque quando você já ganha uma certa grana, você não faz mais por você só. Tem muita gente que não entende de dinheiro e não entende de vida e acha que quem é rico trabalha por causa de dinheiro. A pessoa é outra coisa. Quem pensa, gente, olha só, pensa comigo. Quem é que pensa em comida? Quem está com fome ou quem acabou de sair agora de um rodízio de churrasco? Quem é que pensa mais em comida, Olivier? Olivier, hoje eu vou usar ele de Cristo. Pois é. Quem pensa mais em comida? A pessoa que está com fome ou a pessoa que acabou de sair agora de um rodízio de churrasco? A pessoa que está com fome. A pessoa que está com fome. E quem pensa mais em dinheiro? É o pobre que não tem ou o rico que já tem? O pobre que não tem. O pobre que não tem. É a mesma coisa. A pessoa que não tem, ela tem que pensar na conta de energia, de água, ela pensa no básico, como é que eu vou fazer compra. O rico, ele pensa em projetos, né? Então, o rico, ele tem que se conectar. Se tem algum rico aqui ouvindo isso, e você tá meio assim, sem vontade de fazer nada, é que você tá desconectado de propósito. Vai se conectar com o propósito que as coisas acontecem. No mínimo, tenha um propósito. Acho que um propósito básico é: eu tenho que ser feliz e ajudar o maior número possível de pessoas a serem felizes. Eu tenho que me desenvolver e eu ajudo o maior número possível de pessoas a se desenvolverem. Esse é um propósito que serve para qualquer pessoa, tá bom? Vale a pena comprar seguidor? E hoje eu recebi essa pergunta assim, a pessoa comentou comigo. Ela tem uma cliente, essa cliente foi num grupo de WhatsApp. É um grupo que eles chamam de grupo de engajamento. E lá no grupo de engajamento eles fazem assim, a pessoa faz um post. Gente, olha, eu vou falar um negócio que eu sei. É cada uma que a gente vê, eu não sei qual que é pior, essa ou comprar seguidor. Mas vamos lá. Aí lá no grupo de engajamento as pessoas falam assim, ó, postei, vai lá comentar. Cara, você tá querendo dar jeitinho no Instagram, sabe? Do que adianta? É igual comprar seguidor. Você não compra pessoas compradoras. Você está comprando pessoas que... Você está comprando um número. Número de seguidores é um ego. Eu conheço o perfil que tem 500 mil de pessoas hoje e não ganha o que eu ganho. Isso é ego. 500 mil. Eu conheço pessoas que têm 500 mil seguidores e não conseguem ganhar 10 mil reais por mês. Então o que acontece? Você não quer seguidor, você provavelmente quer cliente. Marcelo, mas se um monte de gente estiver comentando ali, não gera engajamento? Cara, você não entende de funil. O engajamento que você quer não é engajamento botar a mãe para comentar, o tio, o cachorro. Você quer o engajamento de uma pessoa que ela vai passar por uma consciência, que ela vai olhar o seu produto. Presta atenção nisso. Acho que eu vou falar um pouco aqui sobre funil. O que é um funil de vendas? Mas o que você quer na verdade? Você quer uma pessoa que olha o seu produto, considera que talvez ela possa comprar aquilo. Aí essa pessoa comenta, nossa, que lindo. Quando você bota um monte de gente de um grupo, por exemplo, para fazer um comentário no seu post, você nem sabe qual é o cliente que está interessado. Se no meio ali tiver um cliente que gostou daquele produto seu ou do seu serviço, você nem vai entrar em contato com ele, você não vai chamar ele no direct nem nada, porque você nem sabe quem é real e quem não é, sabe? Então, comprar seguidor nem se fala, né? Então, cara, você quer comprar seguidor, quer comprar engajamento? Paga o Instagram para fazer isso. Porque provavelmente ele vai entregar o seu conteúdo para quem realmente tem poder de comprar. Para quem realmente vai ter interesse em comprar. Porque a tecnologia que tem por trás dele, ele sabe encontrar as pessoas. Então, se você for fazer, inclusive essa é uma pergunta. Vale a pena investir em tráfego pago? Vale a pena impulsionar lá no Instagram? Eu coloco a seguinte situação. O impulsionar é um nível. Depois, quando você vai mexer com anúncios no gerenciador de anúncios, é outro nível. Quando eu impulsiono, você tem que ter uma certa estratégia do conteúdo que você faz isso. Ele vai ter que ser um conteúdo que a gente chama de boca de funil.
Eu vou falar algumas questões aqui sobre funil para vocês terem uma noção. Imagina que eu vá falar sobre, vou vender microfone. Então, que conteúdo que eu faria para poder pegar pessoas interessadas em microfone? Adianta eu falar que é o microfone, a marca tal, não sei o que, não sei das quantas? Não adianta. Mas se eu criar um conteúdo que seja, olha a diferença de um microfone profissional para um microfone que você encontra no camelô, por exemplo. E eu pego um conteúdo desse e impulsiono. As pessoas que vão ouvir isso, se aquilo que elas estão ouvindo fazem sentido para ela, o que vai acontecer com ela? O que acontece quando a gente vê um perfil, um vídeo, que faz de alguma forma sentido pra gente? A gente vai lá visitar o perfil. Isso é uma aula de funil, hein? Muito negócio quebra porque não tem isso. O conteúdo que eu tenho que distribuir são conteúdos em que eles são amplos. Eu não posso já começar com um conteúdo em que fecha a pessoa para vender. 3% só das pessoas estão preparadas para comprar no momento de compra. 97% não estão. Tá? Por exemplo, o próprio podcast que eu estou fazendo, o fato de ter um quadro na TV, o fato de estar fazendo live no Instagram, isso tudo faz parte do meu funil. Eu estou ampliando o campo de visão das pessoas para mim e agora eu tenho que canalizar elas para alguma coisa, para vender depois futuramente alguma coisa para elas. Marcelo, você vai querer vender para a gente? Não, você vai querer comprar. Se eu tiver a solução que você precisa, você vai querer comprar. Assim como quando eu criei um grupo de mentoria para empreendedores, as pessoas compraram. Por quê? Porque elas queriam dar um outro passo no negócio delas. Entende? Então, quando você atrai as pessoas vão parar no seu Instagram. Chegou no seu Instagram, elas encontram o quê? O seu cachorro? É proposital? Ele está lá? Os seus netos, seus filhos? Quem ele encontra lá? A flor que você achou linda, que tem um beija-flor? Ou ele vai encontrar um outro conteúdo que vai fazer mais sentido ainda começar a te seguir? A gente chama isso de conversão. Depois você tem que ser bom em conteúdos de atração. Aliás, atração, conversão, envolvimento e relacionamento. Tem pessoas que não se mostram. Gente, a gente compra muito mais fácil de quem aparece. Depois vem um conteúdo de pré-venda e vem um conteúdo de venda. Basicamente, isso precisa ter um funil de vendas, ele é isso. Em algum momento eu tenho que me relacionar com as pessoas, então eu atraio, converto ela num seguidor, me relaciono com ela de alguma forma. Depois, ela gosta cada vez mais do meu conteúdo, se sente de casa, é isso que acaba acontecendo. A gente fala que vai oferecer algo que faça sentido para aquele público e aí a gente vende. Funciona assim. Então começa lá com 1000 pessoas, aqui embaixo chega 10, 15, 20 a comprar. É assim que funciona. Por isso que é um funil, né? Tem gente que às vezes chega a 5 pessoas por mês no Instagram da pessoa, ela quer vender para 50 pessoas. Aí, amigo, esse departamento de milagre, você procura um podcast de milagre, que aí eu não entendo desse daí. Tem que postar muito para ter muito seguidor e vender? Ter muito seguidor não significa vender muito. Tem muito supermercado, loja aí que vende pra caramba e não posta nada em Instagram. Eu vendo pra caramba e meu Instagram não é um Instagram preparado para venda, se for parar para olhar. Tem mais comida e viagem do que tudo. Eu mostro mais estilo de vida do que necessariamente o produto que eu vendo. Coloca uma coisa na sua cabeça. Postar muito, ele vai diminuir uma coisa chamada CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Conteúdo orgânico, que é esse conteúdo que você pega e fica fazendo com frequência, um monte de live, faz um monte de post, aí olha minha comida, olha almocei, jantei, ó eu na academia. Esse tipo de conteúdo, se não for estratégico também não adianta nada, porque você não vende restaurante, você não vende esse tipo de coisa, exercício físico. Muitas vezes a pessoa se preocupa em colocar coisa demais que ela não vende. Às vezes uma dica mesmo sobre o que ela trabalha ela não coloca, mas ela coloca o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta.
tudo que você vai fazer, o ideal é que faça de uma forma intencional, né? É que você traga ali para perto da pessoa, que ela conheça um pouquinho do seu dia a dia, das suas rotinas, dos seus hábitos que te levaram ao resultado que você tem. Então, assim, quando existe o conteúdo orgânico, que é esse conteúdo que você não paga para você poder distribuir, para poder aparecer para as pessoas, ele tem que ser intencional para baixar o seu custo do seu cliente. Agora, não adianta, tem gente que faz 1 milhão de stories por dia e quantas pessoas assiste? 50? 100 pessoas? Não vai fazer sentido. Você tem que aumentar essa base sua. Porque se não tem uma quantidade suficiente de pessoas chegando no seu perfil e te descobrindo, você não tem futuros compradores. Você vai ficar tentando ali vender para os mesmos compradores sempre. E isso, cá para nós, é uma b****. Porque você se sente frustrado. Parece que nada está acontecendo. Então, assim que você pode, começa a colocar um dinheirinho lá para distribuir conteúdo. O Instagram é muito bom nisso, para fazer isso por você. Eu prefiro colocar um certo valor por dia distribuindo todo dia do que eu ficar preocupado em postar um monte de coisa. Entendeu? Então, a gente chama isso de verba de guerra. Qual é o valor que eu posso perder todo mês? Ah, o seu é 100 reais, 200, 300. Hoje a nossa verba de guerra é 6 mil reais por mês. Tá? Então a gente bota 200 reais por dia para distribuir conteúdo. Só para você ter uma noção. Mas a gente começou com 10 reais por dia. Vale a pena criar site para vender? Uma pessoa me mandou essa pergunta. Vamos lá, vamos fazer o caminho inverso. Como é que você faz para... Você está no site. Como é que você fez para chegar lá? Você foi no Google e digitou? Você foi lá e queria comprar um microfone. Aí você foi lá e botou microfone. Aí apareceu os anúncios lá. Então, vamos lá. Você que vai ter o site, como que as pessoas vão parar no seu site? Você já tem essa estratégia? Hoje eu tenho um e-commerce. A gente tem um certo volume de pessoas por mês que vão lá. Mas a gente criou toda uma estratégia antes disso para poder a pessoa encontrar o nosso e-commerce. Para ela chegar lá. Então, você vai colocar no quê? Tráfego pago? Você vai criar um Instagram bombado e fazer as pessoas chegarem no seu site? Qual vai ser a sua estratégia? Você vai fazer propaganda de TV, rádio, sei lá? Você vai colocar anúncio rodando no Instagram? Como é que a pessoa vai descobrir o seu site? Entende? Outra coisa importante. Um site não trabalha para você, gente. Você que vai ter que trabalhar para ele. O site é só uma forma organizada das pessoas encontrarem o seu conteúdo. Mas antes delas encontrarem o seu conteúdo, elas têm que de alguma forma ser abordadas em relação a ele. Eu estou aqui no meu celular, aconteceu isso hoje de manhã, estou aqui no celular, de repente apareceu uma propaganda para mim da Reserva, né? Inclusive Reserva, quiser mandar umas camisas aí para mim, porque poxa, eu gasto pra caramba com vocês. Eu fui lá, peguei e cliquei no site. Mas por que eu cliquei? Porque ela colocou na minha frente um anúncio que fez sentido para mim agora de uma promoção de Black Friday. Então a minha pergunta é, você que quer criar um site, você tem uma estratégia para as pessoas chegarem no seu site? Ou elas vão lá no seu site, vão ficar em dúvida, vão te chamar no WhatsApp? Será que não faria mais sentido você ter um bom atendimento no WhatsApp? Tá? A maioria das pessoas que eu converso no dia a dia, elas não têm necessidade de ter site. Se você vende menos de... Vou botar um valor aqui. Se você vende menos de 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, 500 reais por dia, não faz sentido nenhum você ter site. Você pode trabalhar Instagram com WhatsApp tranquilamente. Se você vende menos de 3 mil reais por mês, 100 reais por dia, um produto, 2 por dia, é direct, amigo. Você está querendo inventar moda à toa. Porque para você fazer um site, você vai ter que ter estratégia para colocar a gente lá, você vai ter que pagar a plataforma, daqui a um pouco se bobear você tem que pagar uma plataforma, um ERP. Mas eu nem sei o que é isso. Pois é, vai descobrir, vai focar hoje em vender. Venda muito no seu WhatsApp, no seu Instagram. Depois que você passou de um certo volume ali de uns 20 mil, 10, 20 mil por mês, aí você pensa nesse próximo passo. Assim eu termino esse primeiro podcast, que é o de perguntas e respostas aqui do nosso podcast Fale com Sobral no Digital. E para você me encontrar lá no meu Instagram é @FaleComSobral. Então
Para entrar no digital, fale com Sobral. E para você poder encontrar também, você pode ouvir só o áudio no Spotify, ok? Procura lá, Fale com Sobral no Spotify. Você vai ouvir, inclusive, os outros episódios. E também no YouTube, com a gravação, igual você vai me ver, né, a cores nesse cenário bonito que aqui a gente está. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que você empreenda muito, gere muita riqueza, não só a riqueza, gere muita transformação na vida das pessoas, muita prosperidade, muito sucesso e valeu, até a próxima!